Luciano Huck chama novamente Leonardo ao programa, mas, dessa vez, ele trouxe um especialista para desvendar o milagre da pomba branca. Porém, o que acontece ao vivo deixa todos arrepiados. Era um domingo como nenhum outro no estúdio do programa. Semanas haviam se passado desde aquela noite que ninguém conseguia tirar da cabeça. A noite em que Leonardo falou sobre sua fé, uma pomba branca apareceu e, diante de todos, um homem que não andava há anos se levantou da cadeira. O evento deixou marcas profundas. Luciano Huck, o apresentador sempre tão seguro de si, parecia diferente desde então. Ele decidirá voltar ao ar com um programa especial, uma tentativa de entender o que realmente acontecerá, de colocar ordem no caos que aquela experiência trouxe à sua vida e à de quem assistiu. O estúdio, com seus refletores brilhantes, estava lotado. A plateia, um mar de rostos curiosos, esperava em silêncio. Alguns mexiam as mãos nervosamente, outros cochichavam entre si sobre o que estava por vir. As luzes do palco se acenderam com força, e Luciano entrou em cena, impecável, brilhando sob os holofotes. Mas havia algo em seu rosto que não combinava com a imagem de sempre. Rugas sutis marcavam sua testa, e seus olhos, geralmente cheios de brilho debochado, carregavam uma sombra de incerteza. Ele segurou o microfone com as duas mãos, como quem se agarra a algo firme, e caminhou até o centro do palco. Boa noite, Brasil! Bem-vindos ao meu programa neste domingo. Começou ele, a voz alta e clara ecoando pelo estúdio. Hoje é um programa diferente, um programa. Fez uma pausa, olhando para a plateia com meio sorriso, como se testasse o terreno. A plateia respondeu com um murmúrio baixo, alguns assentindo, outros apenas observando. Huck respirou fundo e continuou, com o tom de voz ganhando peso. Foi uma noite que eu não consigo explicar direito. Eu estava aqui, no meio disso tudo, sentindo cada segundo. Vocês viram, eu vivi isso. E ficou uma pergunta na minha cabeça, e acredito que na de vocês também. O que foi aquilo? O que aconteceu de verdade? Ele deu um passo à frente, o microfone quase tocando os lábios. Eu não sou de ficar remoendo as coisas, mas aquela noite mexeu comigo, mexeu com todos nós. Então, hoje eu quero uma resposta. Quero entender se foi um acaso, uma emoção do momento, ou outra coisa. Ele abriu um sorriso, que parecia mais ensaiado do que espontâneo, tentando trazer leveza ao que dizia. E para isso, eu trouxe ajuda. Convidamos especialistas, pessoas que estudam essas coisas, para nos ajudar a entender o que pode ter rolado aqui, disse Luciano, apontando para o lado do palco, onde 3 figuras aguardavam sentadas em poltronas pretas, alinhadas contra o fundo azul. Deixe eu apresentar eles para vocês. Primeiro, Dr. Marco Silveira, físico. Um homem magro levantou a mão em um aceno tímido. Seu olhar sério estava fixo no apresentador. Depois, doutora Lúcia Menezes, psicóloga comportamental. Uma mulher de meia idade, ela sorriu com calma, cruzando as pernas e apoiando as mãos no colo. E, por último, João Ricardo, o mestre Rick, ilusionista. Um homem de capa, com um sorriso confiante. Ele deu uma piscadela para a plateia, segurando uma varinha na mão, como se fosse entrar no palco fazendo mágica. A plateia aplaudiu. O som preencheu o estúdio, com alguns rindo da entrada teatral de mestre Rick, enquanto outros batiam palmas com entusiasmo. Porém, havia quem apenas observasse, com os olhos estreitados, em curiosidade. Luciano caminhou pelo palco, o microfone firme na mão, e parou perto das poltronas dos convidados. Esses 3 vieram para nos ajudar a entender o que aconteceu. Ciência, psicologia, até truques de ilusão, tudo isso vai entrar em cena hoje, disse ele, olhando para a plateia com o ar de quem queria convencer tantos outros quanto a si mesmo. Porque eu preciso saber, e vocês também, o que foi aquela noite. Foi só um momento qualquer ou algo que a gente nunca viu antes? Ele fez uma pausa, ajustou o terno com um gesto rápido e continuou, com a voz ganhando um tom mais leve. Mas claro, esse programa não estaria completo sem ele, o cara que estava aqui comigo quando tudo aconteceu. O homem que trouxe essa história para cá, com vocês, Leonardo. O cantor sertanejo entrou no palco com seu jeito simples e autêntico, sorrindo, carismático como sempre. Mas antes de continuar, gostaria de te perguntar, você acredita em milagres? Se sim, peço comente, eu creio. Essa frase tem o poder. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal. E deixe seu joinha. A plateia explodiu em aplausos, com alguns gritando Leonardo, com entusiasmo, enquanto outros batiam palmas como se estivessem recebendo um velho amigo.
Ele acenou, com um sorriso aberto, mostrando os dentes, e caminhou até Luciano com passos tranquilos, dando um abraço forte no apresentador antes de se sentar numa poltrona ao lado dos convidados. E aí, Luciano, trouxe os doutores para falar daquela noite, hein? Disse Leonardo, com a voz serena e carregada de um tom leve, quase brincalhão. Luciano riu, mas o riso saiu um pouco tenso, como se ele não soubesse bem como reagir. É isso, Leonardo. Você estava aqui, viveu aquilo comigo, e hoje a gente vai entender o que rolou. Você tem sua visão, eu sei, mas agora vamos ouvir quem estuda essas coisas de outro jeito, respondeu Luciano, tentando trazer mais leveza ao clima. Leonardo apenas balançou a cabeça com o rosto sereno. Eu sei o que vivi naquela noite, Luciano, mas vamos ver o que seus amigos têm para dizer, respondeu ele, cruzando os braços com uma calma que parecia não combinar com o nervosismo sutil do apresentador. Luciano virou-se para a plateia, levantando uma sobrancelha, como fazia nos melhores momentos do programa. Então, Brasil, preparados? Hoje a gente começa essa jornada para entender o que aconteceu aqui. Vocês estavam comigo naquela noite e agora vão estar de novo. Vamos descobrir juntos o que foi aquilo tudo, disse ele, abrindo os braços. O estúdio ficou em silêncio, o ar carregado de expectativa. Ninguém sabia o que estava por vir, mas todos sentiam que algo pairava sobre aquele palco, esperando o momento certo para se revelar. O estúdio do Domingão estava envolto em um silêncio atento, quebrado apenas pelo som leve dos refletores zumbindo acima. Luciano, no centro do palco, segurava o microfone com uma energia que misturava confiança e inquietação. O terno cinza refletia as luzes azuis do estúdio, e ele caminhava de um lado para o outro, como quem queria manter tudo sob controle. A plateia, sentada nas cadeiras alinhadas, observava cada movimento, os rostos carregados de expectativa. Luciano parou, olhou para os convidados ao seu lado e abriu um sorriso firme. Então, pessoal, vamos começar. Hoje a gente vai entender o que aconteceu naquela noite com o Leonardo. Foi milagre ou só um momento qualquer? Nossos especialistas vão nos mostrar, disse ele, apontando para o físico Dr. Marco Silveira, que se levantou com uma pasta de papéis na mão. O homem de óculos grandes ajustou a gravata e caminhou até o telão, onde uma projeção de gráficos apareceu. Boa noite a todos, começou ele, com a voz seca e precisa. O que vimos aqui há umas semanas tem uma explicação simples, as luzes piscando, uma interferência elétrica no sistema do estúdio. Isso acontece mais do que vocês imaginam. O chiado nos microfones. Apenas um problema técnico comum. Não há nada sobrenatural nisso. Ele apontou para uma linha vermelha no gráfico, como se aquilo resolvesse tudo, e voltou a se sentar satisfeito com sua explicação. Luciano pareceu aliviado. Tá vendo, gente? Coisas técnicas acontecem o tempo todo, né? Mas vamos ouvir mais, disse ele, chamando a psicóloga doutora Lúcia Menezes, que se levantou com um sorriso calmo. Ela segurava um caderno de anotações e falou. O que o Dr. Marcos disse faz sentido, mas tem outro lado. O que aconteceu com a plateia, as lágrimas, as emoções? É um fenômeno psicológico conhecido. Chama-se contágio emocional. Quando uma pessoa começa a sentir algo forte, como Leonardo falando de fé, os outros seguem. Vocês queriam acreditar em algo maior, e o cérebro fez o resto. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia. É humano, não divino. Alguns na plateia sentiram, outros franziram a testa, pensativos. Luciano bateu palmas leves, como se aplaudisse a explicação. Interessante, doutora. Lúcia. Emoção coletiva, hein? Faz sentido, disse ele, virando-se então para o ilusionista Ricardo, o mestre Rick, que já estava de pé, ansioso para entrar em cena. O homem de capa preta girou a varinha entre os dedos e deu uma risada confiante. Olha, Luciano, eu não preciso de gráficos para explicar aquela pomba. Um truque clássico. Eu faço isso nos meus shows toda semana, afirmou ele, estalando os dedos. Uma pomba falsa caiu da manga. A plateia riu, alguns batendo palmas, enquanto o mestre Rick continuava. Luzes piscando, clima estranho. É só um jogo de palco bem feito. Alguém aqui armou isso, e eu aposto que foi bem simples. Luciano riu junto, apontando para o ilusionista. Tá vendo, pessoal? Pode ser só um truque. O mestre Rick sabe das coisas. Ele caminhou até o centro do palco, com o microfone na mão, e olhou para a plateia com um ar mais leve. Então, Brasil, até agora temos falha elétrica, emoção em massa e um truque de mágica. Será que foi só isso que a gente viveu aqui? Fez uma pausa, como se saboreasse o momento,
e virou-se para Leonardo, sentado na poltrona. E você, Leonardo? O que acha disso tudo? Os especialistas estão falando, mas você estava aqui comigo naquela noite. Leonardo com um sorriso tranquilo, contrastando com o tom sério dos outros. Ele pegou o microfone e falou com aquela voz rouca que parecia carregar histórias do sertão. Olha, Luciano, eu respeito os doutores e o moço da mágica. Eles sabem explicar o que estudaram, e tá tudo certo. Mas eu sei o que senti aqui, disse ele, batendo no peito, com os olhos fixos no apresentador. Naquela noite, Deus estava comigo, estava com você, estava com essa gente toda. Não foi truque, não foi luz queimada, não foi só emoção. Foi ele. A plateia ficou em silêncio, alguns murmurando entre si, outros olhando para Leonardo com atenção redobrada. Luciano mexeu no ponto eletrônico, como se ouvisse algo do diretor, e respondeu com um sorriso meio forçado. Tá bom, Leonardo, você tem sua fé e eu respeito. Mas os especialistas estão dizendo o contrário. Vamos continuar ouvindo. Ele voltou-se para o Dr. Marcos, pedindo mais detalhes. O físico se levantou novamente, apontando para o telão. Veja bem, Luciano, o frio que sentiram foi um defeito no ar-condicionado. Tudo tem uma causa física mensurável. Doutora, Lúcia completou, e o homem que andou? Adrenalina pura. O corpo faz coisas incríveis sob pressão emocional. Mestre Rick riu, girando a varinha. Ou ele nunca esteve numa cadeira de verdade. Já vi isso em truques de rua. A plateia reagiu com um misto de risos e sussurros. Alguns pareciam convencidos, outros balançavam a cabeça, incertos. Luciano caminhou pelo palco, apontando para os especialistas. Tá vendo, Leonardo? Tudo explicado. Falha técnica, emoção, truque. Talvez a gente tenha se deixado levar pelo calor do momento naquela noite. Ele parou, olhando para o cantor com um ar desafiador. Ou você ainda acha que foi milagre? Leonardo cruzou os braços, o sorriso não saindo do rosto. Luciano, eu não acho, eu tenho certeza, eu sei. Deus não precisa de gráficos para mostrar quem ele é. Ele olhou para o teto do estúdio, como se visse algo além das luzes, e falou baixo, quase para si mesmo. E quando ele quer falar, ninguém cala. Luciano riu, tentando manter o tom leve. Tá bom, Leonardo, você é teimoso, hein? Vamos ver o que mais nossos amigos têm para dizer. O apresentador voltou-se para os especialistas, pedindo que continuassem. Dr. Marcos abriu a boca para falar, mas o ar no estúdio parecia mudar, sutilmente, quase imperceptivelmente. A plateia se mexeu nas cadeiras, alguns coçando os braços, como se sentissem um arrepio. Luciano, focado em manter o programa no rumo, disse. Então, Brasil, o que vocês acham até agora? Ele abriu os braços, mas algo estava se formando. Algo que nem os gráficos, nem os estudos, nem as varinhas poderiam prever. Luciano Huck estava no auge de sua confiança no palco. Confiante sob as luzes azuis do estúdio, e ele segurava o microfone com firmeza, andando de um lado para o outro, como quem dominava a situação. Os especialistas, Dr. Marcos, Doutora Lúcia e Mestre Rick, haviam apresentado suas teorias, e Luciano parecia aliviado, quase convencido de que aquela noite estranha com Leonardo fora apenas um mal-entendido explicável. A plateia, sentada nas cadeiras, ouvia com atenção. Alguns riam das brincadeiras do ilusionista, outros ainda estavam incertos. Luciano parou no centro do palco e olhou para Leonardo, que permanecia calmo, com um sorriso sutil no rosto. Então, Leonardo, o que acha disso tudo? Ciência, psicologia, truque, tá explicado, né? Perguntou ele, com um tom carregado de desafio leve. Leonardo, com toda a sua calma, pegou o microfone e respondeu com sua voz rouca, cheia de serenidade. Luciano, eu já disse o que sei. Foi Deus aqui naquela noite, e ele não precisa de gráficos para provar nada. Ele apontou para o peito. Eu senti. Você sentiu. Essa gente sentiu. Mas, se vocês querem explicar, tudo bem. Vamos ver até onde isso vai. A plateia murmurou, alguns assentindo, outros olhando para Luciano como se esperassem uma resposta que os convencesse de vez. O apresentador riu, mexendo no ponto eletrônico. Tá bom, Leonardo, você é realmente teimoso, hein? Mas os especialistas falaram, e eu acho que tá claro. Ele virou-se para os três ao seu lado. Vamos fechar isso, pessoal. Dr. Marcos se levantou, ajustando os óculos. Exato, Luciano. Tudo técnico, mensurável.
Doutora! Lúcia sorriu confiante. Só emoção coletiva, nada mais. Mestre Rick girou a varinha. Eu monto essa ilusão em 5 minutos. Luciano abriu os braços, pronto para encerrar. Então, Brasil, parece que foi só isso, uma noite explicada pela razão. Ele deu um passo à frente, mas algo mudou. Um som suave, quase como um farfalhar, começou a ecoar no estúdio. A plateia olhou para cima, confusa. E então, elas vieram, pétalas brancas, puras e delicadas, caindo do teto como uma chuva leve e silenciosa. Luciano, o que é isso? Gritou alguém da plateia, enquanto as pétalas desciam, cobrindo o palco como um tapete. Luciano deixou o microfone cair da mão, os olhos arregalados. Mas de onde está vindo isso? Balbuciou ele, olhando para os técnicos nos bastidores, que corriam sem entender. Dr. Marcos pegou uma pétala, examinando-a com os dedos trêmulos. Isso não faz sentido. Não tem fonte. Doutora! Lúcia se levantou, o caderno caindo no chão. É algum truque, tem que ser. Mestre Rick girou a varinha, tentando rir. Eu não fiz isso, juro. As pétalas continuaram a cair, agora mais intensas, enchendo o ar com um perfume doce que ninguém conseguia explicar. E então, o estúdio mergulhou na escuridão. Todas as luzes, refletores, spots, holofotes, apagaram de uma só vez, deixando apenas um breu total. A plateia ofegou, alguns gritando, outros segurando as mãos dos vizinhos. Luciano deu um passo atrás, tropeçando nas pétalas. Que diabo está acontecendo? Exclamou ele, a voz falhando. Mas, antes que alguém pudesse responder, o telão atrás dele acendeu uma luz branca intensa, cortando a penumbra. E ali, projetada contra o fundo, surgiu uma sombra preta alta, nítida, inconfundível, a silhueta de Jesus, com os braços abertos, como numa cruz invisível. O silêncio tomou o estúdio, quebrado apenas pelo som suave das pétalas caindo. Então, uma voz forte, grave e, ao mesmo tempo, cheia de amor ecoou por todo o ambiente. Luciano, mesmo você não acreditando em mim, eu te amo e te perdoo, sempre estive aqui. As palavras ressoaram, vibrando nas paredes, no chão e no peito de cada um ali. Luciano caiu de joelhos, as mãos no rosto, o corpo tremendo. Quem está falando? Sussurrou ele, as lágrimas escorrendo pelos dedos. A voz não veio dos microfones, não veio das caixas de som. Era como se viesse de todos os lugares e de lugar nenhum. A plateia chorava, alguns se levantando, outros cobrindo a boca em choque. Dr. Marcos largou a pasta, e os papéis voaram entre as pétalas. Isso não é possível. Não é possível. Gritou ele. Doutora! Lúcia caiu sentada, os olhos fixos no telão, murmurando. Não é emoção, não é. Mestre Rick jogou a varinha no chão, recuando. Eu não sei fazer isso. Mas Leonardo apenas fechou os olhos, um sorriso sereno nos lábios, como se reconhecesse aquela presença. A sombra no telão permaneceu por um instante, e então a voz falou novamente, agora mais suave. Que todos aqui sejam abençoados. O som ecoou, e uma paz indizível tomou conta do estúdio. Era como se um peso invisível saísse do peito de cada pessoa. A plateia, antes em pânico, começou a sorrir entre lágrimas. Alguns se abraçaram, outros ergueram as mãos em um gesto espontâneo de gratidão. Luciano, ainda de joelhos, tirou as mãos do rosto. O olhar perdido na luz do telão, ele sussurrou. Eu sinto isso. Dr. Marcos caiu sentado no chão, chorando como uma criança, as mãos trêmulas agarrando as pétalas. É real. É real. Repetia ele, entre soluços de alegria. Doutora! Lúcia cobriu o rosto, as lágrimas escorrendo pelos dedos, mas um sorriso começou a nascer. Eu nunca senti essa paz. Mestre Rick, o ilusionista, jogou a capa no chão e riu, um riso misturado com choro. Isso não é truque. É verdade. O telão apagou lentamente, a sombra desaparecendo, mas as pétalas brancas ainda cobriam o palco, e a paz permanecia, enchendo cada coração. Leonardo abriu os olhos e olhou para Luciano, ainda ajoelhado. Eu te disse, Luciano. Ele fala quando quer. A plateia aplaudiu, mas não como em um show. Era como quem reconhecia algo maior. O estúdio, envolto em pétalas e silêncio, nunca mais seria o mesmo. O programa inteiro estava em silêncio, com as pétalas brancas cobrindo o palco como um tapete sagrado. Luciano Huck, de joelhos, chorava sem esconder. A sombra de Jesus sumira do telão, a voz divina silenciara,
mas a paz da bênção permanecia, envolvendo todos. A plateia, atonita, não aplaudia. Alguns choravam, outros se abraçavam, tocados por algo indizível. Leonardo olhou para Luciano. Eu te disse, Luciano, Deus mostra, não explica, disse, com a voz rouca e calma. Luciano ergueu o rosto, com lágrimas brilhando. Eu senti ele, Leonardo, pela primeira vez, sorriu. É assim que começa. Os especialistas estavam mudados. Dr. Marcos, no chão, chorava de alegria. Isso é maior que a ciência. Doutora. Lúcia, em lágrimas, sussurrou. Não vem da mente. Mestre Rick riu, entre soluços. Não é truque. É verdade. Hulk se levantou, trêmulo, pegando o microfone entre as pétalas. Eu vim explicar, mas senti ele me perdoar. Vocês sentiram também? Disse, olhando para a plateia, que estava emocionada. Leonardo deu um tapa em seu ombro. Deus usou seu palco hoje. Luciano olhou as pétalas, com a voz baixa. Essa noite mudou tudo. Para mim e para você. Alguém na plateia falou. Eu vim sem esperança. Agora, sinto paz. Outro gritou. Eu sei que ele está aqui. A paz os unia, até os cientistas. Rendidos em gratidão, Luciano baixou o microfone. Obrigado, murmurou. E Leonardo completou. Deus abençoou essa casa. O programa acabou em silêncio, só com as pétalas e a paz. E você, que acompanhou essa história emocionante, o que teria feito naquele palco, naquele estúdio cheio de pétalas e paz? Talvez você já tenha sentido algo assim, um chamado que não se explica, mas muda tudo. Talvez essa noite fictícia seja um espelho para algo real na vida. O que acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe o like e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Deus te abençoe sempre. Nos vemos nos próximos vídeos.